que esse Alex Balaio está fazendo é covardia. Colocaram a mãe para relembrar tudo o que aconteceu, sofrer novamente, para no final das contas dizer que não vai largar o podcast e se largar vai ser cortado muita coisa a pedido do seu mestre, a qual ele presta reverência e come na mão dele. Eu estou falando seguidamente aqui no canal que o meio evangélico, a arrogância faz parte da bolha a qual eles vivem, principalmente se tratando das figuras que representam esse contexto da Gospelândia. E eu fiquei sem gravar vídeo aqui 2 dias, meus amigos, já foi suficiente para eu não dar conta de tudo que acontece no meio. Mas o caso de hoje trata-se de um caso sério, onde nós compramos a briga aqui nesse canal também, junto com outros, para não deixar esse caso cair. E esse caso está derrubando a máscara de muitos que até então eram vistos como homens que inspiravam pelas suas mensagens, pelo trabalho que fazem dentro do contexto evangélico e que hoje, de uma certa forma, as máscaras estão caindo. E eu vou dizer uma coisa, no meio evangélico, a máscara da falsidade, da hipocrisia, da canalice, da covardia já faz parte do rosto, porque o sistema em si defende o sistema. Quem é do sistema vai defender o sistema. E a igreja faz parte de um sistema a qual mantém a política e mantém esses figurões em alta aí como verdadeiros homens de Deus, preocupados em ver o reino de Deus crescer. Mas quando é preciso eles mostrarem para que servem, para que estão aí, simplesmente é onde fica destampado. Em outras palavras, as cortinas que escondem os bastidores da vida deles se abrem e mostrando quem eles são de verdade. O vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do Alex Balaio, que não exibiu o podcast gravado com a Aline, a mãe daquela criança que foi vítima do Marcus Grubert, a quais estão tentando manter o caso como se o cara não tivesse culpa. Em outras palavras, inocentando. E pasme vocês, por que esse Alex Balaio, né? Que esse nome cai como uma luva, é um verdadeiro balaio, que é aquela ideia, é um gato defendendo outro gato aqui no final das contas. Um verdadeiro balaio de gato. Eu não pude gravar quando saiu, né, a notícia em si, até porque fiquei 2 dias aí fora, não deu para acompanhar as notícias conforme elas entraram. Mas eu vou falar a respeito desse assunto. Esse cara nunca me enganou, desde o tempo que todo mundo estimava ele como o apresentador de televisão que estava dando voz ao mundo gospel. Nunca me passou a imagem de alguém ou nunca passou para mim alguma coisa interessante com relação ao seu trabalho, a não ser fomentar e passar a mão em cima do contexto imundo chamado mundo evangélico gospel aí. E tudo começou quando ele levou o Vagnão, que é outro São Vagnão. Para quem não sabe, ele é considerado o santo da internet. E debocharam do contexto, principalmente envolvendo o pastor Anderson Silva, que trouxe esse caso aí à tona tempos atrás, que deu o pontapé inicial, e debocharam de todo mundo ali no podcast. Aí, para não ficar feio diante do público, eles resolveram chamar a Aline, que é a mãe da criança, para fazer uma entrevista. Em outras palavras, limpar a barra. Mostrar que eles também têm preocupação com o outro lado. E pasme vocês, meus amigos. A Aline, segundo as informações, participou do podcast, falou muita coisa que com certeza precisaria ser esclarecida. E sabe o que aconteceu? Simplesmente o Alex do Balaio resolveu não postar o podcast e diante de uma pressão, olha só o que ele larga no perfil dele. Cadê, gente? Agora que eu procuro eu achar? Não tô achando, cara. Minhas contas, né? Pra passar pra vocês pagarem. Porque estão se metendo tanto na minha vida aí que ainda dá opinião sobre minha vida. Porque dá as contas pra vocês pagarem aí. Ô, vou falar pra vocês. Sabe o tanto que eu tô preocupado com a opinião de vocês, assim? Quem acha que eu tô me vendendo? Eu tô cagando o que vocês estão achando. A prova que esse cara é um baita do hipócrita, meus amigos, é que ele grava um vídeo pra dizer que não está preocupado com o que estão falando dele.
Se não tivesse preocupado, nem gravando o vídeo estaria. Já começa exatamente por aí. Agora o cara vem e tira uma onda. Dá uma olhada que ele está tirando uma onda do assunto, principalmente de quem está exigindo dele transparência e ser verdadeiro em postar o podcast completo, porque segundo as informações do outro vídeo que ele postou, é que ele iria cortar muita coisa que iria comprometer o sistema qual ele faz parte. E aí isso incomodou ele ao ponto dele gravar um vídeo dizendo que não está incomodado. Hipócrita. Dá uma olhada no olhar dele. Tanto é que esse vídeo aí ele já excluiu da sua rede social, deixando claro que tem sim preocupação, mas como gosta de tirar uma onda da cara do povo, que inclusive mantém esse canalha, né, como homem responsável por algo do reino na terra, que não é nada além de passar a mão na cabeça de canalhas do evangelho, aí passando essa imagem de que não está nada preocupado. Olha só a canalice. E, gente, vocês acham que eu estou preocupado com isso? Sabe qual é a minha preocupação em fazer a coisa certa? E preocupação, por exemplo, nessa questão da família. Fazer a coisa certa é, assim como fez o tempo todo, o que está fazendo é certo, tentar passar pano para um abusador de criança. Cara, pelo amor de Deus. A família da menina, das pessoas envolvidas, a família da menina. A Aline, eu estou conversando com ela. Ela me conhece, sabe quem eu sou, a gente está conversando e pronto. Mas sabe o que está acontecendo? Vocês estão enchendo tanto o saco que aí que dá vontade de não colocar. Eu só digo uma coisa, a Aline aqui, na verdade, o erro dela é achar que esse meio vai dar voz ao clamor de justiça que ela está buscando. Pessoas que fazem parte do sistema vai proteger o sistema. Esses canalhas vão passar pano, vão fazer jogo de manobra, rebolar de todas as formas, justamente para passar uma ideia de que o outro lado também precisa de ajuda. Para mim, o outro lado precisa de chilindró, meus amigos. Assim como qualquer um desses que defende, no meu ponto de vista. Tipo assim, sabe por quê? Que aí vai aparecer o seguinte, nossa, Beli, demos tanta pressão que agora ele vai colocar. Não se trata disso não, filho. Deram tanta pressão que ele excluiu até o vídeo, né? Não vem nessa pegada aí que não vai ser esse caminho que a gente vai fazer o negócio. Eu já expliquei. Cadê minhas contas aqui? Estamos a pagar conta pros outros. Cadê? A vida desse cara é tão bagunçada quanto o cabelo dele aí, no caso. Oh, meu Deus. Ah, tá. Sabe por que eu não achei? Já tá tudo pago. Então não devo nada pra ninguém. Falou o cara que trabalha na internet e depende dos seus seguidores e que trata os seus seguidores exatamente assim. Não devo nada pra ninguém. Você me segue e gosta de mim porque você quer. Esse é o sistema, meus amigos. Fazem parte de um sistema onde a hipocrisia social é nítida. Não tem a capacidade de mostrar e serem verdadeiros. E vive a mentira, a hipocrisia como um padrão de vida. É assim que funciona o meio evangélico. Se sujeitam a qualquer realidade imoral, ingrata, canalha e até mesmo criminosa para não perder, né, os seus valores e prestígios que dizem viver dentro do contexto. E você acha certo esse meio evangélico abafar casos como esse, né? Um caso tão sério como esse, onde tem uma vítima, uma criança, meus amigos. Vítimas vulneráveis sendo totalmente acobertados e priorizando o tal cuidado para não escandalizar pelo fato de que quem cometeu o crime é alguém que faz parte da liderança. Meus amigos, sinceramente, cada dia que passa esse meio evangélico está cada vez pior. Esse camarada, por exemplo, nunca me enganou. Agora olha só o que o pastor Anderson postou. Ele fez uma postagem mostrando, talvez você já viu isso em algum outro lugar, mas eu quero ler para vocês entenderem que o que esse Alex Balaio está fazendo está literalmente construindo algo para a máscara dele ser removida e ficar escancarado diante do seu público. E ele conseguiu isso com maestria. Agora veja o que o pastor Anderson Silva postou nas suas redes sociais. Não espere nada deles. Adúlteros protegem abusadores. Isso é o gospel. E nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo aqui, inclusive mostrando muitos casos, não envolvendo só esse lado, né, no caso aqui desse vídeo, mas outros abusos
cometido principalmente no contexto também financeiro, administração, grana. Olha só, ele segue dizendo o seguinte: não espere nada diferente dos vermes que comem o cadáver podre do gospel. Esse Alex tinha uma amante na própria equipe evangélica quando apresentava o seu programa na TV. São mafiosos da imoralidade da religião. Ninguém solta a mão de ninguém. Jesus vingará os inocentes. Aí ele cita o texto aí de Apocalipse 11 e 18, que é o que esse caso está mostrando desde o começo. É pastores, amigos íntimos da família do abusador, protegendo o papai, o nome do papai no caso aí, pelo fato de deverem favores uns aos outros. Não importa. Inclusive o próprio pai do Marcus Grubert, né, prometendo processar todo mundo para ver se consegue estancar o problema que o filho trouxe. Em nenhum momento ele usou as redes sociais ou respostas, né, a perguntas que fazem a ele. Em nenhum momento ele coloca a ideia de que o filho é inocente. Porém, todas as respostas é sempre dizendo que vai processar quem está divulgando e que a justiça de Deus vai mostrar quem é o inocente. Dá para acreditar na tamanha cara de pau dessa gente, cara? Uma criança que está aí sofrendo as consequências de tudo que passou na mão de um cara que é estimado pelo sistema, a qual faz um contorcionismo tão grande para tentar inverter a moeda e dizer que quem está sendo perseguido são eles. E aí você vem me convencer que essa gente aí tem temor de Deus? Pelo amor de Deus, cara. Eu encerro por aqui dizendo uma coisa para vocês. Nesse caso, você não vê sequer um líder desses envolvidos aí preocupado com uma criança. Se você procurar os vídeos lá que ele postou, ele já removeu, né? Mas tem um ainda lá que você vai encontrar onde ele explica que vai cortar, vai ter que tirar a mando do Valadão, né? Inclusive, porque pode comprometer todo o sistema, né? Expondo algumas figuras aí. E como eles dependem da grana do povo, com certeza vão tentar fazer essa jogada, que no meu ponto de vista deixa claro a canalice e os covardes que eles são. Mas se você olhar os comentários, cara, é 99,9% de pessoas exigindo, seguidores dele, exigindo que ele poste o podcast completo, sem cortes, e que fique do lado da família. Mas não tem como, porque o cara come do sistema, vive pelo sistema e precisa defender o sistema. Se ele tomar uma posição aqui, com certeza vai perder a mamata e provavelmente perder o que construiu até agora. E você acha que um cara desse vai abandonar? Meus amigos, eu acho que esse cara se arrependeu os fios de cabelo por ter levado o Vagnão lá no podcast, que automaticamente ele se envolveu no assunto. E agora, né, alguns defensores dizendo que ele está sendo cancelado por uma parte dos evangélicos. Não é questão de cancelamento, é questão de pudor, vergonha na cara, de entender que existe um contexto com provas e que por trás de tudo está um sistema nojento tentando abafar, passar pano para trazer um contexto de inocência de um covarde que tem provas contra ele diante de tudo que foi acusado. E não é só uma vítima de 6 anos, não. Tem outras por trás. É lamentável, mas essa é a verdade. Infelizmente, vivemos numa época onde você estar do lado da verdade, você está errado. Quanto mais mentiroso, quanto mais canalha, mais você é bem visto pelo sistema. E se depender do sistema para eu me dar bem na vida, continuo me dando mal. O assunto aqui se trata de uma criança que foi abusada e que essa gente crie vergonha na cara e trate o assunto como ele merece. A voz da mãe, que representa a voz da criança, precisa ser ouvida e jogada aos 4 cantos e que a justiça seja feita. E eu lamento aqui nós ter que estar falando sempre do outro lado e menos do lado da criança, cara. É lamentável. Aproximadamente 1 ano e meio que essa tropia que se dizem homens de Deus, pastores que estão preocupados com a vida de pessoas que dizem serem enviados de Deus, que estão calados, não tiveram a capacidade moral de encarar as câmeras e colocar a verdade, nem ao menos coragem de se justificarem. O que esse Alex Balaio fez, está fazendo é covardia. Colocaram a mãe para relembrar tudo o que aconteceu, sofrer novamente, para no final das contas dizer que não vai largar o podcast e se largar vai ser cortado muita coisa a pedido do seu mestre, a qual ele presta reverência.
e come na mão dele. É mais um do sistema religioso que infelizmente não tem vergonha na cara. Esse é o meu parecer, um canalha do evangelho que passa o tempo todo na internet aí pagando de bom moço. Colocou a mão aonde não devia, tirou para brincadeira um assunto sério juntamente com o São Vagnão e agora está colhendo aí, passando por essa pressão que até agora não tinha passado. Um verdadeiro canalha do evangelho. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Se você já é inscrito, verifica a inscrição, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.